Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente começa uma nova série, uma análise que eu considero essencial para o direito brasileiro. Vamos mergulhar na Lei 15.040 de 2024, que é o novo e, olha, muito aguardado marco legal do contrato de seguro no Brasil. E para começar, nada melhor do que ir direto na fundação, na base de tudo, as disposições gerais, que estão ali nos artigos 1º a 40. É aqui que toda a estrutura do setor é redefinida. Por décadas, quem lida com direito securitário sabe bem, era uma verdadeira colcha de retalhos. A gente tinha regras espalhadas pelo Código Civil, outras em legislações bem antigas como aquele Decreto-Lei de 1966, e qual o resultado disso? Incontáveis disputas judiciais sobre temas básicos e uma insegurança jurídica gigantesca para o mercado. A nova lei vem para acabar com essa bagunça. A ideia é criar o que a doutrina chama de microsistema jurídico, um sistema coeso, próprio, com o objetivo claro de trazer, finalmente, estabilidade e previsibilidade. Então, para a gente entender bem essa nova lógica, nossa análise vai seguir 5 pontos principais. Primeiro, vamos falar desse novo marco jurídico. Depois, vamos a fundo nos 2 pilares essenciais do contrato, o interesse e o risco. Na sequência, a gente olha para a contrapartida, que é o prêmio. Depois, uma figura muito importante, o seguro em favor de terceiros. E por fim, vamos entender as estruturas com múltiplos seguradores e quem são os principais atores desse contrato. Vamos lá! Para a gente ter a real dimensão do impacto dessa nova lei, é fundamental olhar um pouquinho para trás, para o cenário que ela veio, de fato, transformar. A mudança de paradigma aqui é profunda. Ao revogar expressamente os artigos do Código Civil que tratavam do seguro, o legislador elevou o contrato de seguro a um microsistema autônomo. O que isso significa na prática? Significa que ele passa a ter princípios e regras próprias, muito mais adequadas à sua enorme complexidade econômica e social. A gente supera aquela aplicação de normas gerais de direito contratual que, convenhamos, nem sempre se encaixavam bem na realidade do setor de seguros. E logo no artigo 1º, a lei já entrega o jogo, já nos mostra a dinâmica central do contrato. Nele, a gente vê uma relação de troca muito clara. De um lado, o pagamento do prêmio, do outro, a obrigação da seguradora de garantir um interesse legítimo contra a ocorrência de riscos que foram combinados antes, ou seja, pré-determinados. Esses 3 eixos, prêmio, interesse e risco, são inseparáveis e formam a base de toda a regulação que vem pela frente. Agora sim, vamos aprofundar nos 2 conceitos que são a verdadeira alma, a substância do contrato, o interesse e o risco. Anota aí, sem a presença desses 2, o contrato de seguro é juridicamente inexistente, simples assim. O que a gente vê no texto da nova lei, na verdade, é a consagração de uma visão doutrinária que juristas do calibre de Maria Helena Diniz já defendiam há muito tempo. Ela sempre ensinou que o foco do contrato não é o bem em si, mas a proteção do interesse. Ou seja, o que se segura não é o carro, mas o interesse econômico que o proprietário tem em não perder aquele carro. Além, muito bem, adota essa visão mais sofisticada e se afasta daquela ideia simplista de que o seguro é só uma indenização por um dano. O interesse legítimo, então, é exatamente isso, esse vínculo econômico que o direito protege entre o segurado e o objeto da garantia. É no fundo que a pessoa perde quando o sinistro acontece. A ausência desse interesse transforma o contrato numa mera aposta, o que é proibido no nosso ordenamento jurídico. Por isso que a sua existência, desde o comecinho, é um requisito essencial para a validade do negócio. E aqui a lei é tecnicamente precisa nas consequências. Pensa só, se o interesse nunca existiu, o vício é de origem e o contrato é nulo, ele nunca produziu efeitos. Agora, e se o interesse existia e desaparece no meio do caminho? Por exemplo, a pessoa vende o bem que estava segurado. Nesse caso, o contrato se resolve. Ele era válido, mas ele é extinto para o futuro com a devida devolução proporcional do prêmio que já foi pago. Essa distinção entre nulidade e resolução é absolutamente fundamental na prática jurídica. O risco, que é o nosso segundo pilar, é o evento futuro incerto. É a aleatoriedade dele que justifica a própria existência do contrato de seguro. É por isso que o artigo 11 anula completamente o negócio se uma das partes já sabia, lá na hora de contratar, que o risco era impossível, ou, o contrário, que o sinistro já tinha acontecido. Sem incerteza, gente, não existe seguro.
Aqui a lei traz uma distinção técnica que é crucial sobre o agravamento do risco. O agravamento doloso, ou seja, intencional, de propósito, por parte do segurado, leva à sanção máxima, a perda total do direito à garantia. Já a falha culposa, por negligência em comunicar esse agravamento, recebe um tratamento mais proporcional. A lei basicamente pergunta: a seguradora aceitaria cobrir esse novo risco? Se a resposta for não, perde-se a garantia. Se for sim, a cobertura é mantida, mas claro, mediante o pagamento da diferença do prêmio. Isso é uma aplicação direta do princípio da boa-fé objetiva. Muito bem, vamos agora para o terceiro elemento essencial, o prêmio, que nada mais é do que a obrigação principal do segurado. A lei trata a falta de pagamento do prêmio com duas lógicas diferentes, e isso é muito importante. A falta de pagamento da primeira parcela ou da parcela única, que a doutrina entende como uma condição para a eficácia do contrato, causa a resolução automática do negócio. Acabou. Já para as parcelas seguintes, com o contrato já valendo, a sanção é a suspensão da cobertura. Mas, atenção, ela não é imediata. A lei exige a notificação prévia do segurado, dando um prazo para ele quitar a dívida. Isso protege a parte mais vulnerável de uma perda de cobertura assim, de repente. Vamos passar agora para uma estrutura contratual um pouco mais complexa, mas olha, muito comum no mercado, o seguro em favor de terceiro. Nessa estrutura, uma figura central aparece com força, o estipulante. Para ficar fácil de entender, vamos pensar numa empresa que contrata um seguro de vida em grupo para os seus funcionários. A empresa, nesse caso, é a estipulante. Os funcionários são os segurados. Percebe? A estipulante contrata em nome do grupo, mas o interesse que está sendo protegido não é o dela, e sim o dos segurados. O estipulante não é um mero intermediário, de jeito nenhum. Ele atua como um verdadeiro mandatário legal daquele grupo perante a seguradora. A lei define bem as suas responsabilidades e, muito importante, estabelece que nos seguros de vida em grupo, a responsabilidade pelo pagamento do prêmio é do estipulante. Isso consolida o papel dele como gestor do contrato coletivo e, de quebra, pacifica uma antiga discussão que existia nos tribunais. Para a gente fechar nossa análise das exposições gerais, vamos ver como a lei organiza aquelas situações em que o risco é pulverizado, ou seja, quando mais de uma seguradora está envolvida na cobertura do mesmo interesse. A lei faz uma distinção bem clara entre o cosseguro e o seguro cumulativo. No cosseguro, a gente tem um único contrato e o risco é dividido entre várias seguradoras. O ponto jurídico central aqui, e que a lei faz questão de frisar lá no artigo 34, é a ausência de solidariedade. Cada seguradora responde exclusivamente pela sua cota parte do risco e ponto final. Já no seguro cumulativo, a lógica é outra. São múltiplos contratos independentes para o mesmo interesse. E aqui, a obrigação fundamental do segurado é informar cada seguradora sobre a existência das outras apólices. Se não fizer isso, pode ser caracterizado como fraude e ele perde o direito à garantia. E aqui a gente tem o ecossistema completo dos atores do contrato de seguro: seguradora, segurado, estipulante, beneficiário e o corretor. O que a nova lei busca é delinear com mais clareza os deveres e as responsabilidades de cada um deles, reforçando a necessidade de cooperação e transparência em toda a cadeia do contrato, desde a negociação inicial até a liquidação de um sinistro. Ao analisar esses 40 artigos iniciais, a gente percebe a espinha dorsal, a filosofia da nova lei, a busca por um contrato mais equilibrado. Fica claro que o legislador valoriza a boa-fé objetiva, a cooperação, a transparência e se afasta daquele formalismo excessivo para focar na função social e econômica que o seguro tem na nossa sociedade. Bom, com as bases do contrato bem estabelecidas, a análise precisa continuar, não é mesmo? Fica a pergunta: como a lei regula a fase de formação do contrato e os deveres de informação das partes? E, mais importante ainda, como é que funciona a regulação do sinistro e o pagamento da garantia? Essas são as questões centrais que a gente vai abordar no nosso próximo encontro. Para não perder a continuação dessa análise detalhada da nova lei de seguros, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. E se este conteúdo foi útil para os seus estudos ou para a sua prática profissional, deixar o like ajuda muito a gente a levar esse conhecimento para mais pessoas. Um abraço e até a próxima.